Vamos falar sobre economia do nosso país e também do nosso estado? Para falar sobre esse assunto tão complexo, recebemos aqui hoje professor e economista Vivaldo Lopes. Seja muito bem-vindo, Vivaldo. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade de falar sobre a economia de Mato Grosso, né? Eu já começo querendo saber do senhor uma avaliação, sobre o atual governo Lula, porque uma das promessas do atual presidente foi que as coisas seriam mais acessíveis, principalmente para a classe de baixa renda, né? E o que a gente tem notado, principalmente nos supermercados, é que isso não está acontecendo, né? O preço da carne está alto, o combustível está alto, enfim, uma série de coisas. Como o senhor avalia esse governo? Eu avalio de forma positiva no aspecto estritamente econômico. Se a gente olhar sobre o ponto de vista macroeconômico, os fundamentos econômicos do Brasil estão sólidos, estão estáveis, melhor do que o esperado. Vou só lembrar, no final de 2022, vamos falar de 2023, que é o ano que terminou e a gente tem os dados para analisar. Ao final de 2022, quando saía o governo anterior e entrava o governo atual, a expectativa do mercado, o que é a expectativa do mercado? O Banco Central houve, durante a semana, 140 bancos, universidades, casas de análise econômica, grandes analistas econômicos. Tira a média ponderada e publica na segunda-feira a média do que o mercado está projetando para a economia naquele ano que vai começar. Ao final de 2022, dezembro, dia 30 de dezembro de 2022, a expectativa do mercado, desses bancos, desses economistas, dos acadêmicos, era de que o Brasil ia crescer em 2023 0,7%. Olha bem, 0,7%. Ao final de 23, dezembro de 23, e agora em março foram publicados os dados do PIB, o Brasil cresceu 2,9%. Portanto, cresceu quase 3%. Mais de 3 vezes o que o mercado esperava. Então, do ponto de vista do crescimento, 2023 foi igual ao 2022. Lembrando que no governo Bolsonaro, em 2022, a economia cresceu 3%. E em 2023 cresceu 2,9%, praticamente a mesma coisa. A inflação, ao final de 2022, estava em torno de 6%, 5,8%. Ao final de 2023, a inflação está em 4,68%. E a expectativa agora é que ela fique entre 3,5% e 4% em 2024. Portanto, quando a gente olha do ponto de vista da inflação, ela caiu. O PIB cresceu. A Selic, a taxa de juros médio do mercado, que fechou o ano de 22 em 13,75, agora, nessa semana de março, a última semana de março, está em 10,75. Portanto, também são declinantes os juros do mercado. Só que, quando faz-se a pesquisa de percepção da população, aí já dá ruim. O que é a percepção? Uma coisa é o que eu estou falando, como economista, os dados frios e disponíveis, reais. Não tem o que ser. Dados você não briga com eles, a estatística você não briga com ela. Então os dados estão aí, a inflação está administrada, o crescimento foi bom, puxado pela agropecuária, é bom lembrar, puxado pela agropecuária, enquanto a indústria cresceu, os serviços cresceram 5%, a indústria cresceu 1,6%, a agropecuária em 2023 cresceu 15%. Portanto, o agronegócio puxou a economia para cima, a economia do ano de 23. Para esse ano, não deve ser tão diferente. Só que isso são os dados macroeconômicos. Mas quando você faz a pesquisa de percepção, a população não está vendo de forma tão otimista. Por quê? Mesmo a inflação em torno de 4,5%, agora em 24%, mas alguns itens da inflação estão pegando mais especialmente a população de renda mais baixa, de renda abaixo de 3 salários mínimos. O que é? A batata, que aumentou demais o preço da batata, o feijão cresceu 37%, o arroz cresceu muito,
e a carne que não subiu, mas estabilizou um pouco alta. Entendeu? Então, a percepção da população é o seguinte: olha, a inflação pode estar caindo, a taxa de juros baixando, mas quando eu vou ao mercadinho ou quando eu vou ao açougue, não noto tanto essa queda. Por quê? Os itens mais básicos para ela não caíram tanto. Isso é percepção da população em relação à inflação. Quando a inflação é sentida pela população e a economia não vai tão bem, quem paga o preço são duas pessoas, basicamente: o ministro da Fazenda e o presidente da República. Cai a popularidade, especialmente do presidente da República. Então, o que a gente percebe é o seguinte: na percepção do brasileiro comum, ele esperava que a situação estivesse melhor, apesar de ter melhorado um pouco, mas não está tão boa quanto havia a expectativa com a eleição do presidente Lula. E no mercado, aí tem outros senões. O mercado, aí eu estou chamando de mercado, a Faria Lima, os grandes bancos, os grandes empresários, os grandes analistas e grandes administradores de fortunas do Brasil. Aí já tem um pouco de má vontade com o governo esquerdista. Boa parte da percepção ruim do alto empresariado e dos grandes bancos e grandes executivos, aí é um pouco de expectativa, de má vontade. Por quê? Há sempre uma má vontade com um partido, com um governo que eles entendem que é muito estatizante, intervém muito, e aí deu maus exemplos. O presidente Lula fica tentando intervir na Eletrobras, que é uma empresa privada, fica tentando intervir na Vale, que é uma empresa privada, fica interferindo na distribuição dos lucros da Petrobras. Isso para o alto executivo, o empresariado, o banqueiro e o administrador de fortuna não são maus sinais. Então, também a percepção fica ruim em relação à economia. Quando se avalia separadamente o ministro Haddad, que você me perguntou, já é o contrário. O mercado entende, os analistas entendem, a maior parte dos economistas, que o ministro Haddad, que não é um economista, é um advogado com uma especialização e doutorado em educação, mas o doutorado dele é na economia voltada para a educação. Não se construiu boas expectativas com ele como ministro. Mas ao perceber, depois de 1 ano e 3 meses de atuação, aí a percepção já é positiva. Está acima do que se esperava do ministro. Então a gente tem um ministro com boa cotação, com boa percepção no meio empresarial, no meio dos profissionais e até no meio da população, e a popularidade do presidente em queda. Então há uma dessintonia entre os resultados econômicos e a percepção da população. Mas assim, a gente ainda nota, eu queria que você explicasse por que a gente ainda percebe alguns itens, como o senhor mesmo citou aí, que não abaixam o valor. Basicamente é simples de explicar. Alguns itens são sazonais. Batata, cenoura, hortaliças, tem período que chove mais ou chove menos, elas aumentam o preço, sempre foi assim, não vai ser diferente. É questão de oferta e consumo. Quando você tem mais oferta, o preço cai, e quando falta, o preço sobe. E no caso específico de alguns itens, como cebola, alho, batata, arroz e feijão, é falta de produção. O Brasil já foi um grande produtor de arroz e hoje produz quase nada de arroz. Nós temos que importar do Vietnã, importar de outros lugares o arroz que consumimos. Com o feijão a mesma coisa. Por quê? Porque a agropecuária brasileira se voltou para os itens mais lucrativos. Quais são os itens mais lucrativos da agropecuária brasileira? Carnes, dos 3 tipos, mas basicamente soja, milho e algodão. Então, o mapa da produção se voltou mais para soja, para cana, para algodão, para milho e menos para arroz, feijão, alho, cebola. Nós estamos consumindo alho vindo da China. Nós temos que importar cebola de outros lugares. Porque olha, se falta, o preço aumenta. Então, o aumento do arroz, por exemplo, é queda de produção. Falta arroz, as pessoas... E mais, o Brasil, além de estar produzindo menos, ele tem contratos de exportação, ainda exporta arroz. Eu acho que caberia um pouco da intervenção do governo inibir um pouco a exportação de arroz, por exemplo, porque está faltando arroz no mercado doméstico. Falta arroz,
As pessoas, todos nós consumimos arroz todos os dias, então o preço sobe mesmo. Aproveitar que você já deu o gancho aí falando sobre a produção, né? A gente agora concentra sobre o nosso estado. O senhor já disse, né, algumas vezes que há uma queda de produção aqui no nosso estado, né? E eu queria saber como isso pode impactar, né, a economia durante esse ano de 2024. Olha, impacta reduzindo o crescimento. Tudo indica que Mato Grosso cresceu entre 7,5% e 9,5% em 2023. Olha bem, eu falei para você, o Brasil cresceu 2,9%. Não temos os dados oficiais do PIB de Mato Grosso em 2023. Mas os dados preliminares indicam que nós vamos crescer 3 vezes mais do que cresceu o Brasil em 2023. A mesma coisa aconteceu em 2022. Por quê? Colhemos uma super safra em 2022. Quando chega em 2023, superamos a super safra de 2022 aqui no Mato Grosso. Então, exportamos mais, vendemos mais. Além de 2 super safras, uma em 22, outra em 23, os preços estavam em alta, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. A soja, o milho, as carnes, todos estavam com preços bons internacionalmente. Então, a gente juntou safra grande, né, grandes produções, preços bons e muitas exportações. Resultado, turbina o crescimento. Né? No Brasil, a média, a agropecuária, quando forma o PIB é formado em 3 áreas, quem produz. A área de agropecuária, da indústria e de serviços. O serviço é o que mais tem importância, varia de 67% a 72%. Quer dizer, a economia do Brasil depende de 67% a 72% do setor de serviços. A agropecuária varia de 7%, no máximo 13% na formação do PIB brasileiro. Em Mato Grosso, não. O PIB já tem, a agropecuária já tem um impacto maior, é 38%. Portanto, se a gente tem uma queda como está prevista, na parte da soja, pelo que eu li dos dados disponíveis pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossino de Economia Agrícola, a soja, nós produzimos em 2023, o Mato Grosso produziu 52 milhões de toneladas, 45 milhões de toneladas de soja em 2023. Em 2024, vai produzir 38 a 39 milhões de toneladas. Então, nós vamos ter uma queda aí de 13% na soja. No milho, foi uma superprodução em 23. Produzimos 52 milhões de toneladas e o IMEA está dizendo que as estimativas são de que este ano nós vamos produzir 43 milhões de milho apenas. Então, a queda é de 18%. É maior. Veja bem, se a agropecuária, né, o chamado agronegócio, o agribusiness, participa com quase 40% da formação do PIB de Mato Grosso, quando ele cai, o PIB também cai. Traduzindo em outros números, o Ministério da Agricultura divulga o chamado VBP, Valor Bruto da Produção. O que é o valor bruto da produção? É o valor de toda a produção agropecuária multiplicado pelo preço médio. Em 2023, o valor bruto da produção de Mato Grosso foi 185 bilhões de reais, dados do Ministério da Agricultura. Para 2024, agora nessa semana, quinta-feira, na semana anterior, o Ministério da Agricultura divulgou os dados da previsão de quanto que vai ser o valor bruto da produção do Brasil e de Mato Grosso. O Ministério está dizendo que vai cair para algo em torno de 152 bilhões, 153 bilhões. Então, nós estamos dizendo que, num ano só, a agropecuária vai ter um valor de bruto da produção de 32 bilhões a menos. O que significa isso? São 32 bilhões a menos deixando de circular na economia do Mato Grosso. E quando o agro vai bem, ele compra mais caminhões, ele compra mais tratores, compra mais colheitadeiras, contrata mais serviços para transportar a produção de onde ela produz para onde vai ser consumido ou para onde vai ser exportado. Ela compra mais roupas de luxo, compra mais como chama, bolsas Louis Vuitton, entendeu? Enfim, consome mais e emprega mais. Tanto é que enquanto a média de desemprego no Brasil é 7,8%,
Aqui em Mato Grosso é 3,8%. Quer dizer, 3,8% é pleno emprego. Para você ter ideia, a economia americana tem 4% de desemprego. Mato Grosso tem 3,8%. Por quê? Porque a força da produção agrícola contrata mais, precisa de mais gente. Uhum. E não é direto para plantar ou para colher, é no entorno. Para você, quando você produz uma tonelada de soja em Sorriso e tem que levá-la até o Porto de Santos, você contrata uma série de serviços para fazer. Você contrata a internet, você contrata a energia elétrica, você contrata o caminhoneiro, contrata a transportadora que vai levar, uma série de serviços que você tem que fazer para levar a soja até lá. Então, ele impacta outro serviço que não é agropecuário. Então, é possível afirmar já, antes, está terminando a colheita da soja deve estar concluindo agora até a última semana de março, que nós vamos ter uma queda de dinheiro circulando, né? Uma redução de dinheiro circulando na economia, dinheiro a menos, é consumo a menos, empregos a menos, e impacta para baixo a economia de Mato Grosso, em 24. Agora, do ponto de vista dos produtores, não acho que vai ser um desastre como estão pintando, não. Por quê? Se a gente olhar 21, 22 e 23, foram os melhores anos da agropecuária de Mato Grosso. Nunca Mato Grosso viu tanta lucratividade, tanta rentabilidade, tão preços bons e tanto aumento de exportação como foi 21, 22 e 23. Traduzindo isso em dinheiro, é mais lucro. Então, houve uma grande quantidade de lucros do setor agropecuário em 21, 22 e 23. Em 24, vai cair aí na média, eu acho que ponderando os dois, vai cair algo entre 9% e 13% no volume de produção de Mato Grosso. Não é nenhum desastre a ponto de quebrar a economia de Mato Grosso ou quebrar a produção agropecuária. Vai ter um impacto para baixo plenamente suportável do ponto de vista de já ter acumulado lucro nos anos anteriores. E as dívidas, os financiamentos que tem em bancos, ou com as trades, ou com o mercado financeiro, são plenamente administráveis. O próprio governo federal já está dizendo que vai disponibilizar dinheiro para poder alongar, um programa para alongar as dívidas que vence agora, logo após a safra. Entendi. Olha, para a gente finalizar, professor, eu queria que o senhor fizesse, né, um relatório para a gente, né, de uma forma mais simples, sobre as expectativas para o atual governo. A gente sabe que o governo tem ganhado ainda muito apoio, mas ainda tem a parte da oposição, que é muito significativa, né? E eu queria que o senhor avaliasse para a gente quais as dificuldades que o governo deve enfrentar ainda. Você fala o governo federal. O governo federal deve enfrentar ainda e como isso vai impactar diretamente também em toda a economia do país. Olha, a minha leitura é de que nós vamos ter um ano de 24 estável, não vai ser desastroso e nem vai ser super otimista no ponto de vista econômico. Tudo indica que nós vamos ter uma inflação mesmo próximo da meta, lembrando a meta de inflação para 24 é 3%. A inflação deve ficar em 3,5%, 4%. Portanto, dentro da meta. Então nós não vamos levar sustos inflacionários, nós não vamos ter uma explosão da inflação. Não vamos ter uma explosão de crescimento. O crescimento do Brasil deve ficar entre 1,5% e 2%, talvez 2,5%. Veja bem, um pouco menor do que foi 2023. Então vai ser um ano um pouco estável e suportável, com uma expectativa de melhoras para 2025. Por quê? Porque o cenário mundial também vai melhorar em 25. Eleições nos Estados Unidos, quando troca o governo, quer seja reeleito Biden ou alguém da oposição, há uma movimentação tanto no final, durante o ano, quanto para 25. A Europa também já está se recompondo e a China voltou a ser a China, né, crescer acima de 5,5%. Então, o cenário internacional tende a melhorar no segundo semestre de 24 e ao longo de 25. Isso ajuda o Brasil no plano econômico. Então, no plano econômico, e um ministro que está fazendo o dever de casa. Aprovou a reforma tributária, agora vai regulamentar a reforma tributária, deve propor no segundo semestre a reformulação do imposto de renda e dos lucros. Então, caminha. Já no plano político, não vejo tanto. Acho que o governo Lula, especialmente o presidente Lula, não está sabendo lidar com duas coisas que hoje são vitais para um líder nacional.
primeiro, lidar com uma oposição forte que ele não teve quando foi presidente nas duas vezes. A direita se equipou, equilibrou e está fazendo uma oposição que ele não teve em 2023 até 2003 a 2006 e 2007 a 2010. Então o presidente Lula não aprendeu a lidar com uma oposição bruta, forte, da direita e da extrema-direita. E pouca disposta a negociar. Essa não saber lidar com isso está afetando politicamente e negativamente a administração do presidente Lula. No plano econômico e no plano das relações, ele está falhando ao falar demais. No plano internacional, as relações, a imagem do governo no nível internacional ficou afetada por conta de pronunciamentos, na minha visão, até desnecessários do governo do presidente Lula com relação à Venezuela, com relação à Rússia, meio que elogiando Putin e sacrificando a Ucrânia, e na fala desastrosa que foi comparar Israel, os judeus com o Holocausto. Essas falas meio desastrosas não estão pegando bem e afetam um pouco a imagem política interna e externa do país. E quando a imagem política não está boa, a oposição cresce e atrapalha o ministro da Economia. Então, entendo que, do plano de vista macroeconômico, não vejo grande susto. A equipe econômica está fazendo bem o dever de casa, mas o presidente, nas suas falas, não está ajudando muito, não. Então deve enfrentar bastante dificuldades aí, né? E é uma coisa permanente, né? Porque o Brasil precisa saber lidar com uma oposição de direita forte e muito, maior parte extremada, né? Mais extrema mesmo, e com a rapidez da informação que a gente não tinha antes. Hoje, alguns segundos depois de um dirigente falar uma coisa desastrosa, o mundo todo fica sabendo. Coisa que a gente não tinha em 2003, em 2006. A gente não tinha WhatsApp, não tinha essa velocidade da informação, e a informação que não... Antes, toda a informação era filtrada ou passava pelos grandes jornais ou pelo jornalismo profissional, até chegar no consumidor final, que é o leitor, ou o ouvinte ou o telespectador. Agora não, é instantâneo. O que o jornalismo profissional faz é qualificar mais, né, analisar mais do que dar a informação rapidamente. Isso está me parecendo, e eu não sou um profissional da área, né, eu sou só um economista que estuda economia de Mato Grosso há 40 anos, economia brasileira. Mas eu estou vendo que isso está atrapalhando a gestão econômica do governo atual. Professor, muito obrigada pelas suas informações. A gente se vê daqui a alguns dias também para trazer novidades, né, sobre a nossa economia local e também a nível nacional, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário, lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.